Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que mais uma vez, nesse término de outubro, eu venho a todos vocês para compartilhar do amor de Deus, da palavra de Deus para com cada um de nós. E já está se aproximando o dia 2 de novembro, quando nós comemoramos o dia de Finados. Esse dia de Finados ele foi criado lá por volta de 890. Alguém diz que no segundo século já se comemorava o dia de Finados, mas foi um padre, um frade beneditino que criou este dia, um dia dedicado aos finados, né? Dia dedicado àqueles que nos deixaram. E eu não vejo aí nada para que nós venhamos assim censurar, mas sim louvar. Eu louvo a Deus pela vida dos meus entes queridos, daqueles que já se foram. E por que não a gente no dia 2 de novembro, a gente ir lá no túmulo, não é? Ou na cova, nas covas dos nossos entes queridos, levar um ramalhete de flores e ali a gente refletir um pouco sobre a vida, sobre o legado, né, de cada um que eles nos deixaram. Mas o fundamental neste dia de reflexão, que é o dia 2, né, que nós consideramos dentro do nosso contexto, da nossa sociedade religiosa, não é? Em um todo, um dia em que nós dedicamos em homenagear ou lembrarmos dos nossos antepassados, daqueles que já se foram. E eu tenho saudosas lembranças, lembranças maravilhosas das pessoas que eu convivi, né, os avós, bisavós. Feliz daqueles que ainda se lembram, né, da primeira, segunda, terceira e quarta geração. Vai chegar o período em que nós não vamos nos lembrar quem era teu pai, quem foi tua mãe, não é? Mas a gente precisa refletir na palavra de Deus. E foi por isso que Deus, Ele nos ama tanto, Ele nos amou tanto, que Ele viu a nossa finitude, a nossa fragilidade, não é? A nossa maneira de viver, como tem sido difícil, ou como foi difícil. Então Deus, nos últimos, na plenitude dos tempos, Ele envia Jesus Cristo para vir aqui compartilhar conosco. Deus toma forma humana e se humaniza, não é? E participa e convive do nosso sofrimento, da nossa alegria, dos nossos anseios. Então, eu vou ler aqui para todos uma passagem belíssima que está lá no Evangelho de João, São João, capítulo 11. Eu lerei alguns versículos que nos diz assim: Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, 2 de novembro é o dia dos mortos, mas a gente não deveria considerar como uma perda, né? Uma fatalidade, acabou, não. Ali é um começo. Então, aquele amigo de Jesus estava enfermo e realmente Jesus estava muito distante e aquele jovem chegou a óbito, né? Chegou ao óbito e quando 4 dias depois Jesus chega ali naquela aldeia de Betânia, chamada Betânia, uma aldeia bem próxima de Jerusalém, e Jesus chega ali e ele sente a dor da separação daqueles que nos deixam. E Jesus, para a glorificação do nome do Pai, do nome de Deus, Jesus ora a Deus e Deus faz o milagre da ressurreição. Então Jesus, com autoridade, com poder, ele pede que retire a pedra e aquele homem, né, que já jazia ali há 4 dias, já estava em estado de decomposição, ele volta a receber, né, toda a sua estrutura física,
e ele se levanta pela autoridade de Deus e o nome de Deus é glorificado. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da vida. Ele veio nos trazer a vida, né? Novamente. Ele veio nos restaurar para que nós tivéssemos acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então, neste dia de finados, vamos aos cemitérios, vamos refletir um pouco, né, sobre nossos parentes, nossos entes queridos. Vamos levar flores, uns levam velas, né? Mas Jesus Cristo diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu me lembro que quando eu perdi meu bom pai, não é, de um acidente trágico, ali numa cidadezinha chamada Igaraçu, dentro de um ônibus, de um coletivo, neste dia faleceram 16 pessoas. E foi constrangedor, foi um momento de muita tristeza para toda a família, mas Deus cuidou da família. E eu pude refletir quanto desejo eu tive de que meu pai fosse ressuscitado. Mas eu aprendi que nós temos o ciclo de vida para viver. Uns morrem mais cedo, outros morrem depois. Mas o bom da história é que Jesus Cristo veio para nos trazer a vida. E a vida não é essa vida momentânea que nós passamos. A vida ela é a vida eterna, a vida plena. Então que nesse dia de finados nós possamos, quando formos levar um ramalhete de flores ali, né, no túmulo dos nossos entes queridos, nós possamos, não só no dia 2, mas hoje mesmo, meditar nas palavras do Senhor Deus através do seu Filho Jesus, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aquelas velinhas que a gente acende ali é um ritual, faz parte da religiosidade. Mas Jesus é a luz maior, Jesus é a luz que brilha, Jesus é aquele que veio para nos trazer vida, alegria, esperança. Então, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo passou pelo processo rigoroso, doloroso, não é? Sofredor da morte, mas ele mostrou que após essa morte física, há uma vida para se viver. Então que vivamos confiados no Senhor Jesus Cristo, no Senhor da vida, porque Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Busquemos o bom pastor e celebremos a vida, não é? Dos nossos entes queridos, daqueles que já se foram, e vivamos hoje como se estivéssemos vivendo todo um começo, para que assim a nossa vida seja uma vida longa, uma vida feliz, uma vida alegre, e que no futuro nós haveremos de ter a plena vida ao lado do Senhor Jesus Cristo. A luz ainda está convosco, por pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então busquemos a luz. Quando Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que neste dia 2 possamos refletir sobre a luz do mundo, que é Jesus Cristo. A luz que brilha sobre nós. Então ele veio para nos dar vida e vida abundante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal e que sua graça e sua compaixão e misericórdia sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.